Então, pessoal, agora a gente vai falar dos ancilostomídeos. Os ancilostomídeos são indivíduos que eles apresentam uma ampla distribuição geográfica. Contudo, principalmente em regiões, né, climas temperados, um pouco a menos a temperatura e climas tropicais. A gente observa aqui nesse mapa que ele praticamente infecta locais, regiões onde é dito então como países em desenvolvimento. Mas aqui ele afeta um pouco aqui da região aqui da Oceania, região da Austrália. Uma coisa bem interessante é o quê? Que eles são divididos a distribuição deles em duas partes do globo, né? Esses indivíduos, eles acometem cerca de 740 milhões de pessoas, a menos do que os ácidos umbricóis, mas não tão, mas também tão patogênicos, prejudiciais à saúde quanto os ácidos umbricóis. Também, pessoal, é interessante notar o quê? Que a gente observa a distribuição dele aqui geográfica. Tem 3 espécies. Temos o ancilostoma do Odenale, e o ancilostoma. Qual a diferença entre eles? É porque esses que estão em negrito infectam seres humanos e esses aqui são de câncer, certo? Ele aqui infecta, então, os canídeos. E ele não causa infecção nos seres humanos. Vamos aqui para essa imagem. A gente observa aqui, pessoal, que ele tem uma distribuição pelo mundo, onde o local onde está esse tracejado quer dizer a distribuição do necato americanos. Ele pode ser encontrado aqui na região das Américas, próximo aqui da região do México, região daqui da América Central, algumas regiões aqui da América do Sul e por quase toda a extensão aqui do território brasileiro. E ele também é encontrado em algumas regiões aqui do continente aqui africano e locais aqui da região aqui da Ásia e Oriente Médio. Já o ancilostoma do Odenale, ele também é encontrado aqui no Brasil, nas regiões aqui também da África, algumas partes aqui próximo então na parte norte da África, uma parte aqui do Oriente Médio e também grande parte aqui da região aqui da Ásia. E qual é a diferença entre eles, pessoal? A gente vai ver no próximo vídeo a diferença que a gente consegue então identificar esses parasitas. Aqui, o primeiro deles é o ancilostoma do Odenale. O ancilostoma do Odenale, pessoal, ele é um indivíduo que ele é bem pequeno. Ele pode chegar, no caso o macho, ele pode chegar de 8 a 11 milímetros, ou seja, um pouco mais de 1 centímetro em tamanho. Já a fêmea é um pouco maior, de 10 a 18 milímetros. Ela chega quase próximo dos 2 centímetros. Uma coisa interessante é o quê? Que na região aqui bucal dele, eles apresentam 2 pares. Esses pares de dentes é o quê? Para eles ficarem, então, grudados na região do nosso intestino e ali sugando o alimento. Eles vão ficar sugando, então, sangue. E uma coisa que a gente também pode diferenciar o macho e a fêmea é na região aqui caudal. O que acontece? O macho, que é esse aqui, o macho, ele tem uma bolsa copulatória. E a fêmea não possui essa bolsa copulatória. Isso a gente consegue, então, fazer a distinção entre eles, certo? Outra coisa interessante é o quê? Que eles possuem essas larvas, elas são encontradas, por exemplo, ou no meio ambiente, ou algumas vezes nas fezes do paciente. Essas larvas podem ser 2 tipos, que é a larva rabditoide, ou L2, e a larva filarioide, ou L3. Quais são elas? Porque a filarioide ela é a forma ou estágio evolutivo infectante para os seres humanos, certo? É através dessa larva que vai ocorrer então a infecção. Vou mostrar aqui para vocês as larvas. A gente observa aqui, ó. Essa daqui, ó, é a rabditoide P2. Ela sai do ovo após a eclosão e depois ela se transforma outra aqui na filarioide maior, pessoal, e tem essa sua cauda aqui, ó, afilada, que é bem
a larva dos ancilostomídeos. Os ovos dele, pessoal, tanto esses ovos aqui, no caso do ancilostoma duodenale, eles são ovos que são ovais, onde a gente observa, então, na coloração preta aqui, na sua membrana. Ele tem então, essa região aqui, entre a casca do ovo e a região aqui central, pode ter ou não clivagem transparente. Ó. Observamos essa região aqui transparente. E esse ovo, depois, então, no ambiente, ele vai liberar, primeiramente, essa larva, e depois ela se desenvolve nessa outra aqui. E aqui o Necato americano. A gente observa, pessoal, já mostrando aqui para vocês, que tanto a larva no L2 como a L3 e os seus ovos são morfologicamente iguais. A gente não consegue fazer distinção. A gente não sabe se essa larva ou esse ovo pertence ou ao ancilostoma duodenale ou Necato americanus. E o que é feito, então, no diagnóstico? É escrito apenas relatando a presença ou ausência de ovos e larvas de ancilostomídeos. O difere, então, entre eles mesmo, que a gente consegue fazer a distinção, é quando a gente observa um indivíduo adulto. O Necato americanus, ele é um pouco menor do que o ancilostoma. O macho pode chegar a 5 a 9 milímetros, ou seja, meio centímetro a quase 1 centímetro, e a fêmea de 9 milímetros a 11. Ela é quase 1 centímetro em tamanho. E o que a gente pode observar aqui entre eles? A gente consegue observar, pessoal, que ele não tem pares de dentes, e sim 3 pares de dentes, sim um par de lâminas cortantes. Essas lâminas cortantes também servirão para que eles fiquem, então, aderidos ali no intestino, sugando sangue, causando espoliação de sangue no nosso organismo. Ele também tem as larvas, e filariose, do mesmo jeito, L2 e L3, e os seus ovos também é semelhante aos ovos do ancilostoma duodenalis. E aqui a gente vai para o ciclo biológico, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, pessoal, como que eu inicio aqui o ciclo biológico? Como já falei, esse ovo ele pode ser eliminado, né, nas fezes com ou sem segmentação, mas aqui a gente observa que está bastante segmentado, que posteriormente vai ocorrer a liberação de uma larva. Essa larva ela é liberada e fica no solo, por isso que ele é um geominto, que ele necessita ficar um tempo no ambiente. Essa larva, pessoal, ela, ao eclodir, ela fica de vida livre, se alimentando de alguma bactéria ou de matéria orgânica ali naquele solo. Depois, ela passa para um próximo estágio evolutivo, que é, então, a forma evolutiva. Ela vai passar, então, para esse estágio evolutivo aqui, que é o L3, que é a larva filarioide. Essa larva filarioide, pessoal, ela não se alimenta. Quando a pessoa anda em um local que tem essas larvas de pés descalço ou se senta nesse local, o que vai acontecer? Ela vai ter a capacidade de penetrar na pele, seja na pele do pé, ou, por exemplo, a pessoa ficou sentada na região da perna ou do bumbum. Depois, o que acontece? Ela também pode ocorrer a sugestão através de água ou alimento que esteja contaminado com a presença dela. Mas, na grande maioria das vezes, ocorre através da penetração ativa dela na nossa pele. O que acontece? Ela vai chegar na nossa pele e também vai fazer algo similar ao parasita anterior, que é o ciclo de Leufer. Migra para o fígado, aqui, deixa eu pegar aqui, vai migrar aqui para o fígado, depois do fígado passa o coração, do coração vai para pulmões, e dos pulmões o que vai acontecer? Elas saem dos pulmões, também vai causar tosse, a pessoa pode eliminar essas larvas pela tosse, ou normalmente aqui na região do no estômago e depois aqui no intestino delgado vai se diferenciar ou em um indivíduo fêmea
ou em um indivíduo macho. E eles aqui ficam, então, acasalando, e a fêmea produzindo, então, esses ovos que são, então, eliminados nas fezes. Então, dando continuidade, vai ver, então, aqui a questão da patogenia. Então, essa patogenia, aquilo que o parasita, a doença que ele causa no nosso organismo, depende muito do grau de infecção. Por quê? Se a pessoa teve contato com poucas larvas, a pessoa praticamente não vai sentir nenhum sintomas. E também vai depender, esse grau de infecção vai depender de algumas coisas, como, por exemplo, a fase, porque ela é aguda, na fase aguda ou crônica, geralmente é mais prejudicial na crônica, e também pessoas mais jovens, como, por exemplo, crianças e idosos, são mais prejudicados por esse parasita. A fase aguda, pessoal, ela é caracterizada pela migração das larvas pelo tecido cutâneo. Como aqui, ó. Tem um exemplo. A pessoa andando descalço, a larvazinha migrou, penetrou e causou essa migração. Depois ela cai na circulação, vai chegar nos pulmões e vai causar lesão também pulmonar. E a pessoa então apresentar aquele tosse e eosinofilia em decorrência desse parasita. E, posteriormente, o que vai acontecer? Eles irão ser deglutidos e chegarão no nosso delgado, onde então, se diferenciarão em adulto, seja macho ou fêmea. As lesões, elas são essas lesões aqui, que a gente vê para vocês, e pode ser caracterizado tanto desse parasita aqui, como de outro, que é o Strongyloides estercoralis. Se você tem dúvida, vocês podem falar, viu? Se acanhe. Aqui. Pronto. Já a patologia no estágio crônico vai depender se primária, se a pessoa é a primeira vez que está tendo o contato com o parasita. A pessoa vai ter, então, se depende também de quanto parasita existe ali dentro do seu organismo. E já quando está bem instalado, né, já faz tempo que a pessoa tem um parasita, vai ocorrer, então, a infecção, a fase crônica dita, então, como secundária. Onde a pessoa vai apresentar anemia, devido que a grande quantidade de parasitas e espoliação de sangue. E a pessoa também vai apresentar hipoproteinemia, que seria isso, uma baixa quantidade de proteína. Isso vai fazer com que a pessoa apresente o quê? Bastante desânimo, perda de peso e também desnutrição. Esse parasita também, pessoal, devido à presença dos pares de dentes e das lâminas cortantes, eles podem causar dilaceração, o corte da região intestinal e também maceração do intestino. O que isso pode acontecer? Isso também vai dificultar a absorção de nutrientes, porque vai ocorrer lesão naquela célula e vai prejudicar a sua capacidade de absorver nutrientes da alimentação. E aqui a gente observa a espoliação sanguínea. Que seria isso? A quantidade de sangue que é ingerido por dia por cada parasita. Aqui mostrando as espécies. Do Necato americanus, ele pode ingerir cerca de 0,001 a 0,04 ml de sangue por dia. Isso um único parasita. E já o Ancylostoma duodenale, ele já é um pouco mais guloso, ele ingere um pouco mais, de 0,05 ml a 0,30 ml por dia. É por isso que pessoas que têm esse tipo de parasitose, ela apresenta anemia e apresenta, então, aspecto da sua pele amarelada em decorrência... Só 10 minutos, para ver se dá tempo. Em decorrência desse parasita. Pode apresentar, então, essa anemia. O diagnóstico, pessoal. O diagnóstico, ele pode ser clínico, nesse caso aqui, mas é apenas uma questão de suspeita, onde, devido à anamnese da doença, a pessoa vai ver se teve aqueles sintomas cutâneos, lesões pulmonares e intestinais.
O que seriam então aquelas cutâneas? A migração da larva no local de sua penetração. E através então, do hemograma pode então associar se ocorrer a presença de anemia ou não pelo parasita, como também a presença de eosinofilia, que é o aumento então do número de eosinófilos. E o diagnóstico laboratorial, o que eu vou precisar então para saber? Eu vou precisar também das fezes. Nas fezes eu vou procurar quem? Vou procurar ovos, posso observar a presença desses ovos, ou a presença de larvas, a gente observa essa larva que a gente pode observar no exame. O exame pode ser um exame direto, seria ser um exame direto, pegar um pouco da amostra fecal, homogeneizar então com salina e levar para observar no microscópio. Mas só que esse exame direto, se a carga parasitária for baixa, não vai ser possível observar o parasita. Eu também posso utilizar técnicas de sedimentação espontânea, como já falei anteriormente para vocês, técnica de Hoffman, Jones, é o mesmo princípio, pessoal, essas técnicas. É a mesma passo a passo, a mesma fundamentação teórica, essas três técnicas. Porque foram pesquisadores diferentes e eles deram, então, os nomes para elas. Temos, então, também a de sedimentação por centrifugação, que é a RP, que eu vou fazer com que o material centrifugue, depois flutue para poder fazer só sedimente, por centrifugação. E, por fim, tem a técnica de Willis. A técnica de Willis, que é a técnica de flutuação, ela é de ouro para esse tipo de porque esses só são bem leves. Eles conseguem, então, no material e podem ser recolhidos e observados no microscópio. Então, meus queridos, era isso que tínhamos para hoje. Se vocês tiverem